Tá bem, chegamos no horário, então, né, vamos iniciar. Boa noite a todos. Sejam bem-vindos à nossa live, cujo tema é os 10 mitos e verdades sobre o cliente 60+. Ele é um tema muito desafiador, né, um tema muito interessante. Quando nós começamos a conversar sobre isso, né, Túlio e Martin, sobre o tema, chama muito a atenção, né, como, de modo geral, as empresas e as cidades precisam entender esse público e esse mercado, né, sobretudo a forma de criar comunicações com esse mercado que é vizinho, com esse público que ele é crescente. As pesquisas mostram que a população 60+ cresce, o que é natural, nós todos estamos envelhecendo, e é uma população proporcionalmente maior do que a população jovem até os 14 anos. Tem uma pesquisa também que é muito interessante, que é aquela pesquisa que fala que 10 cidades gaúchas são aquelas que estão no Brasil, com a população mais idosa, que está envelhecendo. Então, o Rio Grande do Sul acaba despontando nessa temática e, nesse sentido, é que surge nessa nossa live para trazer os mitos e as verdades. O que também é interessante, eu quero comentar sobre isso, é que o mundo jurídico é um mundo totalmente sisudo, né? O nosso mundo jurídico, nós, enquanto escritórios de advocacia, nós vivenciamos no dia a dia uma série de problemas, com uma série de coisas boas também, mas é um mundo realmente muito sisudo. Então, quando a gente pega e trata, né, com pautas dessa natureza, uma pauta mais humanizada, com uma visão fraterna, é muito interessante, é muito rico e mexe com todos nós, né? Porque, como eu referi anteriormente, a gente, né, envelhece, mas nós continuamos com as nossas atividades e, sobretudo, com os nossos negócios, né? Então, eu convido a todos, né, que acompanhem, e a gente desde já agradeço, e novamente agradeço a presença de todos, de dispor desse tempo conosco. Lembrando que a nossa live durará 1 hora, sendo que nos 15 minutos finais terá um espaço para perguntas e respostas, e as perguntas poderão, né, ser feitas pelo chat do aplicativo. Aí, ao final, a gente vai fazer um debate, né, sobre o tema e sobre a apresentação que foi feita. Bem, apresento então para essa live 2 amigos, né, o Túlio Milman, que todos conhecem, né, jornalista, né, de grande expressão, que vem se dedicando a esse tema, né, da população dos clientes 60+, e o Martin Henkel, que é sócio da Senior Lab e que também se dedica, sobretudo, a apoiar as marcas, né, no entendimento, na compreensão desse cliente 60+. Espero que todos apreciem. E, Túlio, por favor, tenha a palavra para iniciar aí a nossa live. Obrigado. Legal, olha, boa noite a todo mundo que está assistindo. É uma alegria estar aqui, né, nesse evento, que além de tudo é um evento beneficente. Ele é um evento que está destinado a colaborar com o Asilo Padre Cacique, que tem tudo a ver com o que a gente está falando aqui, né? E esse é um evento sobre 60+, também para 60+, mas ele é sobre 60+. Então, nos próximos 40 minutos, o Martin e eu vamos estar dedicados a passar uma série de informações, de reflexões, para a gente entender um pouco mais desse universo. Bom, quem está no Rio Grande do Sul, quem é gaúcho exilado, né, talvez me conheça. Eu sou jornalista, trabalho aqui no Grupo RBS, sou editor de opinião, colunista, comentarista, e alguns podem estar se perguntando, até eu mesmo me pergunto às vezes, o que eu estou fazendo aqui, o que eu tenho a ver com esse tema, além do fato de eu já estar com os meus cabelos também levemente grisalhos, são quase 60+. Espero chegar lá porque o velho é o jovem que deu certo, né? Então espero chegar lá com saúde e feliz. Estamos trabalhando para isso. Eu tenho uma ligação pessoal e profissional com o tema, e ela começou com o meu pai que tem quase 90 anos, está vivo, super bem. E o meu pai, durante 16 anos, foi presidente voluntário do Asilo Padre Cacique, em Porto Alegre. Para quem está fora de Porto Alegre, é uma instituição centenária, é um prédio histórico bonito, às margens do Guaíba, para vocês terem uma ideia, num terreno doado por Dom Pedro II. Então, é uma instituição que tem muitos anos de vida. E o pai foi presidente voluntário, atende mais de 100 idosos carentes, né, que provavelmente não estariam vivos se não estivessem lá. Então, por 16 anos, eu acompanhei
muito de perto, né, os dramas, as realidades, as dificuldades de gestão, as histórias humanas. Eu vou contar uma rapidinha, assim, uma dupla. Eu ia muito ao asilo lá com o pai, passeava por lá e tal, e sempre tinha um cara empurrando um outro numa cadeira de rodas. Eram dois velhinhos, mas velhinhos mesmo. E aí o pai me perguntou, tu sabe por que eles sempre estão juntos? Aí eu disse, não sei. Aí o pai me explicou. O que está na cadeira de rodas não tem pernas, e o que empurra é cego. E eles juntos formaram uma simbiose muito bonita de amizade, de colaboração. Então essas histórias passaram a me despertar para esse mundo, que é um mundo que tem uma lógica completamente diferente do mundo que a gente está acostumado a ver. E também tive uma experiência, e eu como diretor do Lar dos Velhos da comunidade judaica aqui de Porto Alegre, o Lar Maurício Selig. Então essa é um pouco da minha ligação. Profissionalmente também coordenei lá na RBS um projeto chamado Ideias para o Futuro, né, que fala justamente sobre o shift demográfico no Brasil e no Rio Grande do Sul. A gente vai mergulhar nesses números a partir de agora, porque eles falam por si. Se a gente dá uma olhada no Brasil hoje, né, vai ver que a fatia dos 60 a mais, ela já é a maior fatia, né, e ela tende a se acentuar. Essa barra da direita ela vai crescer e a barra da esquerda vai diminuir por alguns motivos muito fáceis da gente compreender. Primeiro, porque estamos todos tendo menos filhos. Eu vejo os meus avós. O meu avô paterno tinha 11 irmãos, a minha avó paterna tinha 13 ou 14 irmãos, e assim por diante. Bom, a gente não tem mais isso hoje, então está nascendo menos gente e as pessoas estão vivendo mais, né? O que é uma boa notícia para todos nós. Se pegar o Rio Grande do Sul, a gente, para variar, nós gaúchos estamos sempre na frente, né? Do que eu não sei, mas nesse caso nós somos a vanguarda desse processo no Rio Grande do Sul do ponto de vista numérico. A gente tem, na proporção, mais gente com mais de 60 anos do que com menos de 9, numa proporção bem maior do que o restante do Brasil, que vai chegar lá. Nós estamos só na dianteira desse processo. E isso, galera, muda tudo, né? Muda tudo. Para onde a gente olhar tem mudança. Vou dar um exemplo corriqueiro. Eu estava olhando outro dia, conversando com o Fábio Berwanger, da IPTC, que é a empresa que cuida do trânsito em Porto Alegre. E ele me dizia que tem um dado estatístico que começou a aparecer. Atropelamento de idosos. Era uma coisa que não tinha tanto e que está aumentando. Por quê? Tem mais idosos na rua, né? E o nosso esquema viário, a nossa estrutura viária não tá preparada para isso. A gente tem que aumentar tempo de travessia de pedestre, a gente tem que aumentar, enfim, uma série de coisas, sinalização com letras maiores nas ruas, muda toda a lógica. Para onde a gente olhar, muda educação, muda turismo. Vamos pegar, por exemplo, a questão política, né? sem entrar em méritos. A gente tem um eleitorado mais grisalho no Rio Grande do Sul e no Brasil, que tende a ser um eleitorado mais conservador. Muda a prestação do serviço público, muda tudo. Então a gente está no meio de uma mudança bastante profunda no modo como a nossa sociedade se organiza no Brasil e no Rio Grande do Sul. Isso tem um dia, tem uma data, né, uma data X, que acabou virando notícia na nossa querida Zero Hora, no GZH, né, onde eu trabalho há quase 30 anos. E esse dia foi o dia 7 de outubro de 2019. Se a gente pegar os dados do IBGE, a gente vai ver que nesse dia o Rio Grande do Sul, pela primeira vez, passou a ter mais habitantes com mais de 60 anos do que com menos de 14. Então, a partir de lá, nós passamos a ser um estado preponderantemente grisalho. Vamos olhar para Porto Alegre, como é que funciona essa proporção aí num público um pouquinho maior. A gente tem mais habitantes em Porto Alegre com mais de 60 anos do que com menos de 19. Olha que a gente falava lá atrás em bônus demográfico, né? Esse bônus ele se esgotou. A gente está chegando num ponto em que tudo que a gente faz, os nossos negócios, a nossa vida, as nossas casas, elas têm que estar pensadas de uma outra forma, porque a realidade demográfica nossa e ao nosso redor mudou. Para a gente pegar um pouquinho também a prova de que isso é um fenômeno mais amplo do que Rio Grande do Sul e Porto Alegre, vamos olhar para os números de São Paulo. Eles mostram a mesma coisa, ainda numa proporção um pouquinho menor, entre o 9 menos e o 60 mais, já há uma grande diferença, não é tão grande como no Rio Grande do Sul. E eu chamo a atenção para essas barras, para barra 0, 9, 10, 19, 20, 29, 30, 39. A gente vê que a gente tem uma escadinha descendente, o que mostra que realmente estão nascendo menos pessoas, né, no Brasil inteiro, e essas pessoas que estão nascendo, elas vão viver mais quando chegarem nos 60 mais. Então, a proporção entre essas barras ela vai ficar ainda mais acentuada, ou a desproporção vai ficar mais acentuada com o passar do tempo. A gente vai
vai chegar lá. Então, a gente hoje fala muito, né, nesse novo normal. Tem gente que odeia essa expressão, gente que adora essa expressão. E esse novo normal, a gente vai passar por alguns tópicos bem específicos agora, ele é uma mescla entre fenômenos que iam acontecer e que estavam acontecendo, independentemente da pandemia, e alguns fenômenos que foram catapultados, enfim, foram acelerados pela chegada da pandemia. Tá? Vamos a eles. Uma realidade concreta, aceleração digital do público 60+. Né? A gente vai chegar depois nos mitos, lá no fim, a gente vai sistematizar isso em mitos e verdades, é a parte final dessa apresentação. Tem um mito de que a pessoa com mais idade tem dificuldade com tecnologia. Não tem. A gente vai ver com números que o Marty vai mostrar depois um crescimento muito acentuado da utilização de meios digitais por essas pessoas com mais de 60 anos. Por quê? Porque tem um propósito. Na hora que elas precisam conversar com o neto, que elas precisam encontrar as amigas ou os amigos, elas vão aprender a usar a tecnologia. Eu sempre digo que se alguém tem dificuldade com tecnologia, o problema é da tecnologia. A tecnologia ela tem que ser simples o suficiente para que qualquer pessoa possa usá-la. E é o que está acontecendo. As navegações estão mais intuitivas, mais amigáveis, está muito mais fácil hoje navegar no mundo digital e o público 60+, que está em casa, está mais em casa do que todos, precisa. Então ele aprende muito rapidamente. Isso traz como consequência novas formas de relacionamentos. Né? Aquela conversa por telefone que o avô tinha com o neto, não, ele quer ver. Né? A avó quer ver o seu neto, a avó quer ver a sua amiga, o avô quer ver. Então essa questão da ferramenta com propósito, ela faz todo sentido. A gente também tem uma aceleração muito grande nesse público de transações comerciais por internet, o e-commerce, que era outro mito. Não compra por internet, compra. Está muito mais fácil se a gente entrar em alguns sites, eu não vou dar nome de marcas aqui, é mania de jornalista, né? Com 2 cliques ou com 1 clique, tu compra qualquer coisa hoje num site que já está pré-programado lá no teu buscador. Né? E também os processos hoje são muito mais seguros do que eram antes, que era um temor que as pessoas tinham, de serem enganadas. Hoje tem processos seguros de compra e está muito mais fácil. Pulei aqui a confirmação do lar docilar, acentuado pela pandemia, todo mundo, mas especialmente esse público 60+, que vai ser o último a sair de casa, né, porque é o público que está mais sujeito a risco, e é um público que não saiu e não pegou a doença, então não tem barreira imunológica, esse público vai ser o último a sair de casa. Cada vez mais investe no celular, cuida do celular, compra e consome produtos e serviços relacionados com a segurança e o bem-estar dentro de casa. Pode ser um equipamento novo para a cozinha, a redescoberta do prazer de cozinhar, né? Que além de uma necessidade, que não dá para estar pedindo teleentrega o dia inteiro, é um prazer, é uma alegria. Né? A avó que faz o doce e pede para entregar na casa do neto. Né? Então, isso tudo é uma redescoberta dos espaços domésticos. A gente tem também essa nova relação social entre as pessoas. A gente fala sobre distância e low touch, que são aquelas relações que a pessoa tem comercial com baixo nível de contato. Né? Ela é digital, ela é feita no mundo digital, as pessoas tocam nas coisas e tocam um pouco umas nas outras. Também a segurança das transações financeiras na internet, a facilidade dessas transações está levando esse público, que era o público que saía de casa para ir no banco tirar dinheiro e no caixa eletrônico, a usar cada vez mais transações digitais, e isso tudo também é acentuado por um outro fenômeno que é natural. Né? O público que está ficando com 60 anos hoje, ele não é nativo digital, mas ele já pegou a transformação na sua vida adulta. O público que vai chegar a 60+ daqui a 10 anos, ele vai ter uma familiaridade com o mundo digital muito maior do que o público que tem 60 anos hoje. Então essas são barreiras que vão cair muito rapidamente. Isso associado aos novos hábitos alimentares, a valorização, né, da alimentação saudável, a compreensão de que a vida tem que ser equilibrada, a preocupação com a saúde, isso tudo está fazendo com que as pessoas vivam mais e vivam melhor e consumam mais e consumam melhor. Então, qual é o desafio básico do empreendedor num mercado em tamanha transformação? Se a gente olhar para fevereiro, né, eu conto uma história que é a seguinte: quando eu vi as primeiras notícias do vírus lá na China, janeiro, tá, eu fiz uma coisa que provocou gargalhadas em algumas pessoas que me conhecem. Eu fui para a internet e comprei máscaras descartáveis, R$16 o pacote. Tá? Era uma coisa meio maluca. Depois eu vi a mesma máscara por 200, uns meses depois, né, eu fiquei feliz da vida. Mas a gente tinha uma expectativa, quando a gente entendeu que o bicho ia pegar mesmo, né, quando o vírus chegou no Brasil
e a gente começou a sentir os efeitos dele, era uma imagem de apocalipse. A gente achava que o mundo ia acabar, e que a gente ia entrar numa recessão global, duradoura e devastadora. Sim, existem muitos segmentos impactados de forma dramática pelo vírus. Eu vou citar um aqui, setor de turismo, né? Setor de eventos, enfim, tem muita, o próprio varejo. Quer dizer, eu jamais aqui vou minimizar os efeitos devastadores desse vírus em muitos segmentos econômicos. E isso é muito triste, exige reações rápidas, e às vezes não tem o que fazer, tá? Enfim, aconteceu, tá? É a tempestade perfeita. Mas se a gente olhar para alguns números mais recentes, a gente vai ver que aqui e ali tem esperança, tem alguns indicativos muito interessantes de que, desculpe, uma luz no fim do túnel e não é o trem vindo na direção contrária. Não me ocorreu nada mais criativo para dizer nessa hora. Eu sei que essa é uma imagem antiga aqui. A gente vê, por exemplo, dados de junho, comparando com o mesmo período do ano passado, né, varejo crescendo 5,2%. Bom, tá certo, tem a demanda reprimida dos meses dessa espécie de lockdown que não foi forçado, mas que aconteceu. Então a gente vê alguns indicadores de emprego, de carteira assinada, a gente vê alguns setores indo muito bem. Eu conversava outro dia com uma fonte de muito tempo aqui, de um setor muito importante no Rio Grande do Sul, né, e ele me dizia assim: Túlio, eu tô quieto porque eu tô com vergonha. Né, tem muita gente mal, mas eu nunca tive tão bem na vida, eu estou vendendo como nunca. Então tem algumas áreas de excelência, e eu tenho hoje, e aqui a gente está entrando na área da opinião, eu tenho a sensação de que sim, que o prejuízo é muito grande, mas que a gente começa a enxergar alguns sinais de que é possível dar a volta por cima. Em alguns setores estão muito bem, e eles podem servir de inspiração e de exemplo para nós. Vamos falar um pouquinho sobre o consumo 60+. Olha esse valor. A gente está falando de uma renda do público 60+ em 2019 no Brasil de 964 bilhões de reais. Isso é muita grana. Eu acho que dá mais ou menos 13% do PIB. O Martin depois vai entrar nesse número com mais detalhe. A gente está falando aqui de aposentadorias, de funcionalismo público, de pensões, salários, enfim, um pacote, um caldo de coisas que, mesmo durante a pandemia, se mantiveram, porque existe uma certa estabilidade nesses fatores aqui. Então isso é um dinheiro gigantesco, né, que entra para o mercado e que representa uma série de oportunidades muito grandes para todo mundo, né? Participação desse público no consumo familiar, 23% de tudo que as famílias consomem no Brasil é consumida por esse público, que é um público mais exigente, é um público que a gente chama, entre aspas, mais chato na hora de decidir, mas é um público com alto poder aquisitivo, é um público que consome de forma consciente, de forma sistemática. Vamos lá, a evolução na participação do consumo familiar. Olha só, e vou chamar atenção para esse dado que está circulado aqui, né? Ele representava em 2015 20%, 60+ consumiam 20% de tudo que as famílias consomem. 2020, 22,50%. Olha o salto que ele dá até 2030. É o maior salto de uma projeção histórica que a gente consegue fazer hoje com os números disponíveis. Então, a oportunidade está aqui. A oportunidade está entre 2020 e 2030. Né? Aqui tem um salto quantitativo de consumo do público 60+, para o qual os empresários de praticamente todos os setores têm que estar atentos. Né? A gente tem na nossa sociedade uma certa paixão, uma glamorização da juventude. Né? As empresas estão preocupadas: como é que eu vou atrair o público jovem? Ok, mas eu arrisco dizer que em muitas das nossas empresas, a maioria do público não vai ser jovem daqui a pouco. A maioria do público vai ser grisalho, e é com eles que a gente tem que aprender a lidar. Dito isso, encerro essa primeira parte e passo a palavra ao querido amigo e grande especialista no tema, Martin Henkel. Obrigado, Túlio. Conduziste muito bem. Eu só tenho que agora interromper o compartilhamento para que eu possa puxar para ti o poder. Então, enquanto tu faz isso, Martin, esse pensamento final, Túlio, ele é muito importante, né? Porque, de modo geral, as empresas sempre estão focando, né, em como acessar esse público jovem, esse público que está vindo, né? Mas quando a gente tem informação, né, que o público 60+ corresponde a 964 bilhões de reais... E crescendo. Né, e crescendo, a gente começa a perceber que tem uma fatia de mercado importante que precisa ser
abocanhada, né? E alguém vai pegar. Então, quanto mais cedo as empresas começarem a entender esse mercado, entender como se conectar com esse mercado, né, para gerar novas oportunidades, mais rápido vai acessar toda essa riqueza acumulada na mão dessas pessoas, né? Então, essa parte final que tu trouxe é muito interessante e realmente é o que a gente vê no dia a dia, né? Um debate sobre como acessar essa geração mais jovem, né? Essa nova geração de consumo e os novos meios de consumo. Então, mas eu acho que agora o Martin conseguiu colocar aí a apresentação dele, então, por favor, Martin. A síntese que o Auro fez praticamente faz perder o sentido de tudo que a gente vai fazer. Não tira o brilhantismo do que tu vai apresentar agora. Bom, eu represento a Senior Lab, né, Mercado de Consumo 60+, uma empresa que começou em Porto Alegre, continua em Porto Alegre, continua atendendo clientes em Porto Alegre, e agora a gente trouxe uma filial para São Paulo. Eu estou falando de São Paulo, né, ampliamos a nossa participação. Esses aqui são os clientes que a gente atende e que já estão atentos a esse mercado. Eu não mostro essa tela aqui para fazer exibicionismo, mas para mostrar as marcas e as grandes empresas que estão fazendo efetivamente ações de interesse e de desenho de produtos e serviços para esse mercado. Somos parceiros do Instituto Moriguchi, que estuda há 25 anos o envelhecimento populacional, uma base de operações em Veranópolis. Sou diretor do Aging 2.0 São Paulo e também integro o Núcleo 60+, Marketing, Pesquisa e Inovação em São Paulo. Entrando no assunto agora, como é que a sua empresa enxerga esse consumidor que o Túlio apresentou até agora, os números, e que o Auro fez uma síntese bem interessante? Enxerga assim, esse é o pictograma, né, que se usava até pouco tempo atrás nas vagas especiais, ou enxerga assim, uma pessoa com a coluna ereta, em movimento, ativo, indo para algum compromisso, indo consumir alguma coisa, indo decidir alguma coisa? É muito importante a gente fazer a nossa atualização de percepção a respeito desse mercado, né? E aí a gente também entra dentro da cabeça do consumidor 60+, né? Vamos falar agora um pouquinho de comportamento e como nossas empresas podem, entendendo como eles pensam, oferecer bons serviços, bons produtos. Quando eles se olham no espelho, é assim que eles se enxergam, né? A autoimagem, ela está completamente diferente do que o espelho reflete, mas sim do que a pessoa sente. E normalmente a gente está sentindo algum momento da nossa vida, que nesse caso ele está lembrando o momento dos 20 anos de idade, 15 anos de idade dele, e a mesma coisa essa senhora se enxergando, se lembrando e se sentindo desta forma. É importante a gente entender isso. É assim que eles se sentem. Eles não se sentem efetivamente com a idade cronológica que está no documento de identidade. E a pergunta é, quem é o nosso cliente? Né? Eu já resumo aqui, é o corpo desses com o espírito desses. Isso é importante na hora da gente elaborar estratégias de comunicação e oferecer as experiências que eles tanto buscam. Até depois, Túlio, eu quero que tu resgate o que a avó da tua esposa falou, que eu achei demais, né? Ao final, eu quero que tu fale sobre isso. A avó Colorinda voltará no final. E aí, o hobby do 60+, né? A Maturi Jobs, que agora se chama Maturi, uma empresa de qualificação profissional e de inserção profissional dos 60+ no mercado de trabalho, fez um estudo bem interessante, onde ele perguntou no formulário de cadastro o hobby das pessoas. Quais eram os hobbies preferidos das mulheres com 60 anos ou mais? Eu vou ler para vocês porque está muito pequenininho. Eu vou ler alguns. Atividade física em primeiro lugar, participar de grupos, conversa, assistir TV, viajar, passear, visitar a família, estudar, fazer curso, ler, ouvir música, teatro, cinema, internet, redes sociais, artesanato, cozinhar, jardinagem. Todas as atividades ligadas ao self, ligadas a boas experiências, ligadas ao prazer, né? E a mesma coisa aos homens, e até eu saliento aqui na quarta posição, tanto das mulheres quanto dos homens, está passear e viajar, né? Por isso que viagem é um serviço muito demandado e cada vez mais demandado por esse público. Mas uma coisa nos chamou muito a atenção, que é
A 18ª opção para as mulheres, que é cuidar dos netos. Está na 18ª opção de hobby. Se elas tivessem que escolher espontaneamente o que elas gostariam de fazer, teríamos 17 atividades antes de cuidar dos netos. Isso não significa que elas não amem os netos e não cuidarão dos netos com todo amor, mas elas gostariam de fazer outras coisas. Querem cuidar do neto não por obrigação, mas por prazer, nos momentos, né, que elas vão dedicar a eles. E para os homens, está na 15ª opção. Por que isso, possivelmente, essa distinção? Os homens possivelmente estavam trabalhando, estavam fora de casa, não viram o filhinho dar o primeiro passo, dizer mamãe, que eles sempre dizem mamãe a primeira vez, nunca é papai. Todas essas coisas estão sendo ressignificadas nesse momento agora do avô, né? Então, essa é a distinção. Mas isso fala muito sobre comportamento, é importante, esse é o que eu saliento. E eu sempre brinco, a gente brinca assim, na hora de escolher com quem deixar o neto, né, o seu filho, deixe com o vovô, porque a vovó gostaria de fazer outras coisas. Carpe diem, aproveite o dia. Essa é a grande frase. Nós temos que entender e assimilar isso na hora de desenvolver produtos, desenvolver serviços, desenvolver comunicação. Eles procuram aproveitar o dia, novas experiências, boas experiências, mesmo que repetidas. Então, essas coisas não são detalhes. Alguns números, né? O Túlio deu um overview de tecnologia. Hoje nós temos 20 milhões de celulares, smartphones nas mãos de pessoas com 60 anos ou mais no Brasil. Esse é um dado de 2019 da PNAD. Ou seja, 62% dessa população tem esse meio de comunicação em mãos. Ou seja, pensando em canais, pensando em relacionamentos, smartphone, os canais de relacionamento, redes sociais, WhatsApp, são canais importantes para se relacionar com esse público. Aqui eu gosto de levantar esse número, né? Um estudo que nós fizemos, acompanhamos, no dia 17 de março, nós fizemos um corte, um acompanhamento que a gente faz dos perfis ativos no Facebook. Dia 17 de março, o Facebook inteiro tinha 186 milhões de perfis. Dia 13 de setembro, último, agora, 147 milhões de perfis. Isso aí dá, eu estou aqui com obstrução aqui da minha tela, 7% de crescimento em toda a plataforma Facebook. Quando a gente olha os 60 a mais, nós vemos aqui 19% de crescimento. Hoje são 11 milhões de pessoas nessa faixa etária com perfil ativo no Facebook, ou seja, a quantidade de pessoas que ingressaram na rede social durante a pandemia foi muito maior do que nas outras faixas etárias. Isso fala muito sobre comportamento e sobre expectativa. Ou seja, 33,5% da população sênior do Brasil está no Facebook. É um canal de relacionamento também interessante, onde eles buscam buscam saber o que está acontecendo. A gente já vai ver em seguida alguns dados. Deixa eu pular isso aqui. Dados em destaque, né? São Paulo, 45% das mulheres do estado de São Paulo, 45% das mulheres com 60 anos ou mais está presente na rede, com perfil ativo. No Rio Grande do Sul, 43% das mulheres com 60 anos ou mais, perfil ativo. Os homens são 31%. Rio de Janeiro, 39% das mulheres com perfil ativo, ou seja, bastante relevante, bastante importante. O que eles procuram nas redes sociais, Facebook, WhatsApp? Acompanhar os familiares que estão distantes por causa da pandemia, interação social com amigos, conhecidos, vizinhos, espiar o que as pessoas estão fazendo, o que está acontecendo, a inclusão tecnológica, a afirmação tecnológica, né, da inclusão, entender e acompanhar os principais acontecimentos pelos links dos veículos de comunicação tradicionais, mídia, que ficam publicando os seus destaques durante o dia, dar opiniões ou buscar recomendação de amigos para necessidades específicas, reclamar de serviços, sim, eles reclamam cada vez mais pelo Facebook. Isso é um alerta para as marcas, né, que elas têm que tomar muita atenção. Esse é um público que não fica mais silencioso. Quando ele tem um problema, ele reclama. E ele reclama para várias pessoas e ai de quem mexer com meu avô. Então, o efeito família detratando uma marca é bastante importante. Interagir, manifestar-se politicamente nesse momento, nesses últimos meses, né, especificamente, principalmente os homens, né, a gente tem encontrado. Como é que é o shopper 60+.
o consumidor de varejo, quem compra. Olhem só que dado interessante. Uma pesquisa feita pelo CDL, pela Vitamina Pesquisas, que acompanha a expectativa de compra das datas de varejo. Em 2018, o ticket geral para o Dia das Mães era R$ 199. Os shoppers 60+, gastaram R$ 250. Gastaram um percentual bem acima da média. Em 2019, ticket R$ 201, e eles gastaram R$ 282, ou seja, um ticket 40% superior à média. Né? No Dia dos Namorados, o ticket foi R$ 193, e os shoppers 60+, gastaram 65% a mais na sua compra. Isso aqui fala sobre um comportamento que o varejo um pouco desprezava. A gente vê, muitas vezes, os clientes que a gente atende, a área de atendimento, os vendedores, quando percebem um idoso entrando, alguém de cabelo branco entrando na loja, eles preferem, deixa eu passar para o novo vendedor. Olha só o que ele perdeu. Esse é um cliente que, quando ele entra na loja, possivelmente ele já sabe o que ele quer comprar, e isso aumenta muito as chances de efetivação de uma venda. Vamos falar um pouquinho de neuromarketing, né, da ciência. Neuromarketing pré-60+. O sistema límbico é responsável pelo impulso. Ele que diz, vai, compra, experimenta, vai. E o córtex pré-frontal é responsável pelo controle. Ele faz as perguntas, ele que faz a proteção, ele que faz os questionamentos. O que acontece antes dos 60, especialmente abaixo dos 50 anos de idade? O impulso muito forte. Vai, experimenta, compra. A compra por impulso funciona muito para esse público dessas faixas etárias. Já para os 60+, e o córtex pré-frontal, nesse momento, ainda pré-60+, ainda está tímido, ele não faz tantos questionamentos. Após os 60, o controle toma conta e ele começa a perguntar, mas por quê? Isso é bom mesmo? Isso vai me ajudar? Qual é a função? Ou seja, o controle do córtex pré-frontal começa a dominar nossas decisões, todas as decisões da vida praticamente, e especialmente nas decisões de consumo. Ou seja, para oferecer um produto, para oferecer um serviço para essa população, temos que oferecer atributos racionais, atributos claros que sejam facilmente percebidos. Eles não são grandes compradores por impulso. Eles sabem o que querem, né? E aí a gente pergunta, por que é difícil conquistar esse público, esse consumidor? Eles têm tempo, eles têm experiência, são críticos, são seletivos, são sensíveis e têm dinheiro, como o Túlio acabou de mostrar para a gente. Por que é fácil perdê-los? Eles têm tempo, têm experiência, são críticos, são seletivos, são sensíveis e têm dinheiro. Os motivos que dificultam a conquista desses clientes são os mesmos motivos que facilitam a perda, ou seja, temos que ter muito cuidado, a gente tem que evoluir muito ainda no que diz respeito a serviços e produtos para esse público. E aí eu trago o Aging Market, né? O Aging Market é um conceito que nós elaboramos em 2016, aqui na Senior Lab, que caminha em paralelo ao Aging Place. Aging Place é um conceito americano que fala que as pessoas vão viver cada vez mais tempo nos seus lares, vão envelhecer no lugar. Aging Place, né? Envelhecer no lugar. O Aging Market é a visão que a gente tenta trazer para as marcas, para as empresas e para os produtos e serviços, assim como a gente está fazendo aqui agora, para preparar o nosso mercado a oferecer o serviço adequado para esse público que vai viver e vai escolher cada vez mais tempo. Ou seja, a gente precisa internalizar nas nossas empresas essa visão e esse entendimento, os serviços que vão atendê-los. O que nós percebemos aqui na Senior Lab? Do começo, né, nós tivemos bastante contato com a área médica, quando a gente estava tentando entender esse mercado. Eu sou oriundo do mercado financeiro, trabalhei muitos anos em banco e empresa de gestão de convênios, e a gente sempre tinha muita dificuldade na comunicação com o público 60+. Eles não entendiam o que a gente queria dizer. Olha só que arrogância, né? Na verdade, nós não sabíamos dizer, nós não sabíamos nos comunicar direito. Usávamos terminologias que não eram adequadas, usávamos uma comunicação que não era adequada, tamanho de fonte, cores, e aquilo me intrigou muito. Então, há 7 anos atrás, quando fundei a Senior Lab, mergulhei nesse mercado e encontrei na gerontologia, na geriatria, na oftalmologia, muitas respostas que a gente está trazendo aqui.
acontecem alterações na audição, alterações no olfato, alterações no biotipo, alterações de mobilidade e equilíbrio, estrutura dos pés, várias alterações que são absolutamente normais. E elas acontecem em maior ou menor grau, dependendo. O envelhecimento não é linear. Existem muitas formas de envelhecer e todas elas são absolutamente naturais. Mas elas impactam, todos esses itens aqui impactam no marketing, nas ciências do consumo e nas ferramentas que a gente utiliza. Por exemplo, antropometria, a altura que as pessoas têm. Aqui eu vou dar um exemplo, ó, listei aqui um produto, é um suplemento nutricional, suplemento alimentar vendido em supermercados para o público 60+. Ele estava, quando foi lançado, numa prateleira que ficava a 1,75 m de altura. Indo aqui para o lado, a mulher brasileira com 60 anos ou mais, ela tem, em média, 1,57 m de altura e o homem 1,68 m. Isso é a média Brasil, a gente sabe que na região sul as pessoas são mais altas, mas não são muito mais altas do que isso. Um produto destinado ao público sênior, uma prateleira a 1,75 m de altura, ele não vai enxergar o produto, ou seja, vai passar despercebido no ponto de venda e vai ser mais difícil de alcançar. Ou seja, não foi pensado, isso não foi entendido, né? E é o que a gente quer provocar. Questões de mobilidade e equilíbrio. Aqui uma vitrine muito bacana, preparada, com produtos dos mais diversos, de perfumaria, mas olha essa calçada. Um 60+, um idoso que passar nessa calçada vai passar olhando para o chão, para não tropeçar, não cair. Ele não vai olhar para uma vitrine. Então, a calçada não é um detalhe para essa loja. Eles certamente perdem muitos clientes por conta dessa questão de mobilidade e equilíbrio. Dentro das lojas também, pontos de venda, detalhes que acabam sendo ameaças. Esse é um público, com o passar dos anos, a gente naturalmente, instintivamente, nós evitamos locais que ofereçam risco para a gente. Então, esse é um cuidado que a gente tem que ter na arquitetura, na iluminação, no design, na acessibilidade para esse público. Não só para varejo, eu estou usando exemplos de varejo, mas isso vale para serviço, para uma sala de espera de um laboratório, para um hospital. Essas questões que podem trazer ameaça para o público, elas são ofensores de venda e podem, em algum ponto, em algum momento, inibir, né, esse contato. Aqui eu gosto de usar esse exemplo, né? O público 60+, quando vai ao supermercado, eles vão no começo da manhã até o meio da manhã, máximo 10, 10h30. E é a mesma hora que os repositores do supermercado estão lá com os pallets, com as caixas, repondo, empurrando, ocupando espaço. Olha só, quem é que vai conseguir passar num corredor que está com essa disposição? Isso acontece em todos os supermercados. Esse é o comportamento, reposição acontece nesse horário. Tem que se encontrar uma solução para isso, porque isso afasta, isso inibe. Esse aqui é um corredor que uma senhora de 75 anos não vai passar para fazer compra, porque ela vai ter medo de tropeçar, vai ter medo que as caixas caiam em cima dela, ou que o repositor, ao levantar, esbarre e derrube ela dentro da loja. Ou seja, essas coisas não são detalhes, elas passam a estar cada vez mais presentes na nossa vida. Alterações na audição, absolutamente normais, né? Com o passar dos anos, a gente diminui a sensibilidade aos sons agudos, aquele som fininho de campainha, né? Por exemplo, a campainha de celular ou até uma voz, né, de telemarketing. Então, quem vai colocar alguém para fazer atendimento, seja em balcão, seja por telefone, ou seja por qualquer outro canal, e agora a gente tem, inclusive, telemedicina acontecendo por canais eletrônicos, nós temos que dar preferência ao buscar pessoas que tenham vozes com notas mais graves. Né? Uma voz mais grave, por exemplo, Cristina Ranzolin, outra, esqueci agora o nome do Jornal Nacional. As apresentadoras de televisão normalmente já têm a voz mais adequada. Vozes muito fininhas, muito agudas, elas não são adequadas para relacionamento e comunicação com esse público. Cognição. Falar de atenção dividida. Atenção dividida é a capacidade que nós temos de fazer várias coisas ao mesmo tempo. Nossos filhos, netos, eles fazem várias coisas. Fazem tema, WhatsApp, PlayStation, olham televisão, estão lá fazendo várias coisas e conseguem. À medida que os anos passam, em especial os homens, né? Os homens, eu acho que a gente só consegue fazer duas coisas ao mesmo tempo desde que nasceu. Mas com o passar dos anos fica mais intenso ainda. Eu entro numa loja, eu tenho 70 anos de idade, entro numa loja
e digo, eu quero um televisor. O vendedor me leva até a parede, onde tem vários televisores. Eu encontro um televisor que me interessa e fico olhando para ele, olho para o controle remoto, fico imaginando aquele produto na minha casa, né? Aí o que acontece? Eu estou olhando para o televisor e esse é o momento que o vendedor está falando as características do produto, o preço, o desconto, que eles entregam no mesmo dia, que tem seguro, tem isso, aquilo. Aí quando eu paro de olhar para o televisor, eu olho para ele e ele já falou muitas coisas, falou praticamente todas as informações e é possível que eu não tenha prestado atenção nelas, porque a minha atenção estava onde está o meu olhar. Isso eu aprendi com médicos. Os médicos, quando estão falando da prescrição ou do tratamento com o paciente idoso, quando eu falo idoso, é 55 para cima, 60 para cima, nossa atenção vai ficando mais difusa. Eles precisam ter o olhar para ter a atenção. Então, ganhe o olhar e vai conquistar a atenção desse cliente. Perda de força nas mãos e dedos, o que é muito normal, principalmente para as mulheres, né? Os vidros inexpugnáveis, né? Parece que são feitos para nunca serem abertos, né? Outros exemplos, os adoçantes, né? Esse é um público que consome muito adoçante, porque eles precisam reduzir, na sua maioria, a ingesta de açúcar. E aqui vocês podem ver dois tipos de lacre, né? Um é muito mais difícil, esse azulzinho é muito mais difícil, quase impossível de ser aberto, enquanto o outro é um pouco mais fácil e tem uma grande vantagem, a tampa já fica no produto. Ou seja, é muito mais prático. Isso não é um detalhe para o consumidor, para o shopper 60+. Outros exemplos, né, aqui que a gente já está encontrando agora, a indústria de sucos no Rio Grande do Sul, o Ibravin, né, através do 100% Suco Brasil, bastante focado em entender, após perceberem que esse é um grande público consumidor de suco de uva, marcas oferecendo já suco de uva em caixa, suco de uva em caixa, que torna a embalagem mais leve, ou seja, facilita todo o processo também. Alterações na visão, né? Com o passar dos anos, a córnea fica levemente amarelada. Isso é um fato bastante comum. Eu estou aqui falando vários aspectos sobre envelhecimento, mas não é para assustar, tá, pessoal? Isso é natural, isso acontece para todo mundo, está acontecendo nesse momento para mim, mas a gente precisa entender como isso impacta no nosso marketing, nos nossos produtos. A córnea vai ficando levemente amarelada. Aí vocês imaginam cores, um tom pastel, verdinho, um vermelhinho, tom pastel, um azulzinho, cores bem suaves. Elas vão ser percebidas ao olho idoso como muito próximos ou completamente cinza, por causa do amarelamento da córnea. Então, quando a gente faz uma sinalização, quando a gente faz um anúncio, quando a gente faz uma peça de comunicação, a gente tem que escolher cores com mais contraste, né? Isso não é um detalhe na comunicação do marketing. Eu gosto de usar esse exemplo aqui. Em 2014, um jornal de Porto Alegre fez uma pesquisa sobre a água mineral. Aí encontrou lá as que tinham a maior quantidade de sódio. A que tinha a maior quantidade de sódio tinha 3 vezes mais sódio do que a segunda colocada. Só que era uma quantidade tão ínfima que para fazer causar o mesmo efeito que um cacetinho, um pãozinho francês fazia pela ingesta de sódio, a pessoa teria que tomar 17 litros de água. Ou seja, isso não faria mal. Só que a percepção do consumidor, e é isso que vale no jogo do marketing, da venda, dos negócios, a percepção é muito importante, é que esse era uma água com muito sódio e as pessoas queriam evitar sódio. Raras vezes eu vi pessoas rejeitando um vinho após fazer a prova, pouquíssimas vezes. Naqueles meses seguintes à reportagem, eu vi dezenas de pessoas rejeitando aquela marca de água mineral. Chegou ao ponto do fabricante ter que comprar uma outra fonte, mudou a planta industrial e em 2018 fez o lançamento de uma água agora com 80% menos sódio. Custou milhões essa realocação. Isso foi causado basicamente pelo público 60+. Então vejam, são movimentos imperceptíveis que vão acontecendo e a gente precisa entender eles para nos precavermos. E aí vamos falar da Customer Experience 60+, né? A jornada de experiência de compra do cliente. Isso aqui é uma jornada clássica do varejo, pré-compra, compra,
pós-compra, né? E nós encontramos aqui na Senior Lab, a gente trabalha esse ponto, os marcadores, alguns pontos onde a gente precisa mais atenção e mais destaque ainda, que eu vou falar rapidamente deles aqui. Na pré-compra, né, comunicação, localização, acesso, na compra, no momento de compra, a sensação de ser bem-vindo na loja, a fila de atendimento, né, a fila de pagamento e lá no final a fila de retirada. O que acontece? Muitas lojas têm o caixa preferencial para o cliente poder pagar antes, mas na hora de retirar o produto lá no pacote, ele está no meio de todo mundo, não tem nenhuma preferência. Isso é uma perda que a gente tem de oportunidade de manter a boa sensação com esse cliente, né, no atendimento. Então, isso não é um detalhe. Outro detalhe que eu gosto de falar na pós-compra, cumprimento das promessas, entregar no dia, repor o produto com defeito, prazo de entrega e instalação e honrar os promoters. O que acontece? A gente viu que eles usam cada vez mais o Facebook para buscar referências, para dar referências. E aí, imagine, eu indiquei uma determinada loja para um amigo meu, ele foi nessa loja e foi maltratado, o serviço foi ruim, foi péssimo, e ele vai me ligar. Olha, pô, valeu, hein, ter me indicado aquela loja, o serviço foi péssimo, aconteceu tal coisa. Essa loja, ela não vai perder um cliente, ela vai perder 2. Esse cliente, consumidor 60+, o shopper, não aceita que desonrem os promoters. Ele sendo um promoter, ele tendo indicado essa loja, isso é uma falha vital, uma falha grave que vai cometer. Então, essa loja vai ter bastante problema. E agora, nós vamos entrar aqui rapidinho, né, Túlio, nos mitos e verdades. Cadê o Túlio? O grande finale, tô aqui. Então, os mitos e verdades, né, a gente selecionou dentro do nosso aprendizado, dentro do momento que nós estamos vivendo, o que se fala na imprensa, as evoluções e os mitos, a gente selecionou os 10 principais mitos e verdades que a gente gostaria de falar com vocês. E agora o Túlio vai falar o mito número 1. Legal. E depois lembrando que teremos um espaço de perguntas que podem ser enviadas pelo chat aqui. Eu já vi que algumas chegaram. Vamos lá. A gente pensava até pouco tempo que Europa e Japão eram lugares onde as populações eram mais grisalhas. Sim, mas isso chegou até nós definitivamente, provado pelos números que a gente viu. 20% da população do Brasil tem mais de 60, Rio Grande do Sul 23%, mais de 60 e só cresce. Muito bem. Mito 2. Envelhecimento de um país é um problema. Se fala isso, né? E realmente é um desafio ao poder público, né, pensar na proteção nas nossas áreas, laços de proteção dessa população, principalmente a população mais vulnerável, idosa, mas é uma grande oportunidade para as empresas. Tudo que a gente mostrou aqui, salientando números, perfil de consumo, mostra que os 60+ demandam principalmente serviços, e serviços geram muitos empregos. É importante a gente entender isso. Então, o envelhecimento do país ele não é um problema, desde que bem planejado. E nós estamos falando agora sobre o aspecto privado, né? Ele é uma grande oportunidade. Mito 3. Executivos mais velhos são menos produtivos. Não, de jeito nenhum. A gente precisa entender que são processos diferentes. Se a gente pegar, por exemplo, tem pesquisa mostrando isso, né? Analisando decisões tomadas por executivos mais jovens e executivos mais grisalhos. E aqui a gente não está falando de certo e errado, e sim de situações complementares. O executivo mais jovem ele tem mais energia, mais força, mais coragem, decide mais rápido, porém o grisalho, que demora um pouquinho mais, acerta mais também. A gente tem que saber diferenciar o conhecimento, que um MBA vai nos dar, um doutorado vai dar, de sabedoria. O primeiro parece-se com commodity, né? A gente aprende porque aprende. A sabedoria requer tempo, bagagem, experiência, e isso geralmente está acompanhado pelos cabelos grisalhos. Mito 4, 60+ consomem menos. Nós vimos, né, que mudou o perfil de consumo, né, e trocam quantidade por qualidade. Quando a gente troca quantidade por qualidade, preço por qualidade, a gente consegue ter mais valor agregado nos produtos. A gente percebeu em várias pesquisas que o preço não é o principal fator de decisão do shopper 60+ no varejo.
não é o principal, né? E também eles respondem por 23% do consumo de bens e serviços, como o Túlio mostrou há pouquinho, ou seja, não é um mito que eles consomem menos, eles consomem mais ainda, 23% do consumo realizado por 16% da população. O Brasil tem 16%. Ou amanhã cedinho também, pode ser. Pode ser. Amanhã cedinho me parece bom. Alguém deixou o áudio ligado aí. Mais. Sobre o olhar macroeconômico, né, o consumo familiar respondeu por 65% do PIB brasileiro em 2019. O PIB foi de 7,3 trilhões. Os 60 a mais, então, foram responsáveis, tudo deu um spot no começo. Eu achei que ia dizer spoiler, não é um spot. Spoiler, falei spot, né? Certo é spoiler. Eu pensei spot, falei errado. Mas os dois estão certos. 13% do PIB, né, Túlio, foi realizado por pessoas com 60 anos ou mais. Olha a importância que esse público tem no mercado, e a gente quer tangibilizar, a gente não quer só botar em destaque, nós queremos tangibilizar eles como oportunidade de negócio para as empresas, para quem está nos escutando aqui, para o mercado. É um mercado que é um consumidor que responde ser oferecido corretamente para ele. 5. Dinheiro é um assunto secundário para os 60 a mais. Não, de jeito nenhum. A gente já viu a renda, 964 bi em 2019, vai crescer. Se a gente olhar para a Bolsa de Valores, 19% do valor investido na Bolsa tem CPFs de pessoas com 60 anos ou mais. O que existe é uma abordagem diferente do tema, né? É um mito falar que 60 a mais não tem dinheiro e que não se preocupa com grana. Se preocupam muito, mas de uma forma diferente que precisa ser compreendida. E aqui eu saliento uma empresa gaúcha, né, com muito orgulho meu cliente também, o Agibank. O Agibank virou a plataforma, virou o foco deles para o cliente 50 mais, especialmente o 55 mais, o aposentado. Ou seja, que nós temos conhecimento, é o primeiro banco do Brasil focado de A a Z a esse público consumidor, a esse público investidor, a esse correntista. Ou seja, eles vão isso aqui é um croquis da loja conceito deles, está instalada na Mostardeiro e que vai ser instalada em vários lugares do Brasil para atender, para acolher esse público. E também essa transformação já está sendo implementada nos canais eletrônicos de relacionamento. Ou seja, o mito 5 é um mito mesmo, né? A verdade é completamente outra. 6. Os 60 mais são resistentes à tecnologia. Esse é o grupo que mais cresceu no Facebook, né? Essa que é a verdade. Proliferam os cursos de utilização de smartphones e agora já cursos de utilização de Smart TVs, né, para assistir o Netflix, Globoplay, Amazon, YouTube. Tecnologia não assusta quando ela faz sentido. Quando eles têm dificuldade, eles sabem onde buscar informação e atualização desde que oferecido, e isso acaba sendo uma oportunidade também de produto e serviço, oferecer isso. Ou seja, esse é um mito, eles não são nada resistentes à tecnologia desde que ela tenha um propósito. Mito 7, consumidor 60 a mais é mais difícil de lidar. Não, nós é que não sabemos lidar com ele, não existe mais fácil ou mais difícil, existe a diferença e é com ela que a gente tem que lidar. Se a gente olhar para as pesquisas do CDL, né, a gente vai ver que tem situações bastante peculiares sobre jornada de compra, sobre a capacidade que as equipes têm de aprender, e é nisso que a gente tem que focar. Nós temos que nos educar para tratar com esse público com as suas peculiaridades. 60 mais depende das famílias para se manterem. Mito, né? Qual é a verdade? Eles são a única ou a principal fonte de renda em 25% dos lares brasileiros. Eu vou repetir. 1/4 dos lares brasileiros, segundo o IBGE, tem como principal ou única renda uma ou mais pessoas com 60 anos ou mais. Ou seja, não é bem assim. A gente conhece, existe caso, claro, de pessoas em situação de vulnerabilidade, né, que dependem muito dos familiares, mas a maioria do público 60 a mais tem sua renda garantida, por menor que seja, por programas sociais, por aposentadorias, por pensões ou por investimentos. E são a principal única renda em 25% dos lares brasileiros. Esse aqui é um dado do 4º trimestre de 2019. Certamente, fazendo agora esse levantamento, esse percentual seria maior. São um muro de arrimo, são
a garantia de comprar comida ou de pagar a escola do filho para muitas famílias, muitos jovens que estão enfrentando um momento agora da pandemia com desemprego. Ou seja, esse é um mito, talvez o maior mito com M maiúsculo. 9. Os 60 mais preferem uma vida mais calma e voltada à família. Não é verdade. Cuidar dos netos é a 18ª opção de lazer para as mulheres com mais de 60. 22% dos clientes do principal operadora de turismo do país são 60 mais. No Rio Grande do Sul são 25%. Sim, estabilidade, sim, segurança, sim, família, mas isso cada vez mais só faz sentido se tiver num contexto de equilíbrio. Isso, primeiramente, significa ter experiências e ser feliz. Eu prometi a avó Colorinda, né? Eu vou trazer a avó Colorinda, que é a avó da Jaque, minha esposa. Ela completou 80 anos e ela disse assim, os meus netos, que são muitos, assim, olha, eu não quero mais presente, eu quero experiências de aniversário. Então, assim, ela recebe um jantar no restaurante, um ingresso para um teatro, um pedaço de uma viagem. Materialmente, ela não quer mais nada, ela quer experiências. E esse é um microcosmos interessante e revelador de uma tendência maior. Vamos para o 10º. As marcas e empresas que não entenderem essa mudança terão problemas. E isso é uma verdade, isso não é um mito, é isso mesmo. Quem não entender essa transformação demográfica, essa transformação de comportamento, onde teremos cada vez menos crianças, menos jovens e nosso público cada vez mais sênior, nós temos que preparar nossas empresas, preparar nosso produto, nossa abordagem, nossas equipes de relacionamento para nos posicionarmos bem com esse público. Esse é o público que vai dominar o mercado, já domina um grande nicho de mercado. Então é isso mesmo, a gente fez uma pegadinha aqui, o 10º mito não é um mito. Ele é uma mito e verdade se abraçam e se encontram. Finalmente. No fim, a conciliação. Olha que mensagem bonita. Viu? Extraordinário. O Aro está cheio de perguntas. Vamos lá, não sei quanto tempo a gente tem, vamos tentar responder rapidinho. Se sobrou tempo para alguma pergunta, vamos lá, vamos embora. A gente, estamos com tempo curto, nos estendemos um pouquinho, mas o tema é muito rico, muito interessante, e essa provocação no final é uma provocação para todas as empresas, para todos nós, O tamanho do mercado que o Martin nos trouxe realmente faz com que todos nós pensemos, afinal de contas, como que a gente acessa a todo esse mercado. E aí é uma pauta aí que é muito rica realmente. Nós temos aqui, o pessoal que está nos apoiando aqui na live, mandou para mim algumas perguntas, tem várias perguntas e por conta do tempo, até obedecendo o horário que a gente projetou no início, eu vou fazer aqui as últimas que estão chegando. Então, deixa eu começar aqui. Vamos lá, aqui, muita tecnologia aqui. Aqui, o Dorval Tomás encaminhou. Em relação ao monitoramento remoto de idosos, encontrei apenas empresas com botão de pânico. Vocês conhecem no mercado o sistema que monitora os parâmetros do idoso de forma remota, com alertas online de batimento cardíaco, temperatura, oxigenação e etc.? Existem já dispositivos, principalmente nos Estados Unidos, que é a origem de muitas tecnologias, e alguns dispositivos são possíveis de importar. Alguns smartwatches, relógios digitais, eles já têm parâmetros e já conseguem identificar e antecipar, inclusive, fibrilação, riscos de fibrilação, que é uma das maiores causas, mas eu não teria como citar aqui, depois até te convido a estabelecer contato com a gente para a gente poder te dar mais informações, mas no que diz respeito à tecnologia, esse é o novo caminho mesmo, a oferta de produtos e serviços para que as pessoas consigam viver com segurança e independência por mais tempo, mesmo com as suas comorbidades que são naturais, problemas de pressão, problemas de diabetes, mas com monitoramento, isso aumenta a qualidade de vida e a expectativa de vida. Martin, além da questão dos wearables, das pulseiras e tal, a gente vê uma tendência da tecnologia embarcada no próprio corpo, Já existem experiências concretas de chips subcutâneos, de outros tipos de monitoramentos, onde as coisas se conversam, o corpo humano conversa com o seu entorno e as coisas são muito mais naturais e orgânicas do que alguma coisa que a gente precise vestir ou usar. Essa é uma tendência forte também. Isso mesmo. Bacana. Tem aqui vários pedidos também para enviar a apresentação posteriormente.
Acredito, né, que a gente possa depois ter alguma versão sumarizada para envio aos participantes. Também tem algumas mensagens aqui solicitando da consultoria para algumas áreas de como alavancar negócios para esse mercado 60 mais. Bem interessante. Temos uma pergunta aqui da Luciane de Andrade, que ela fala o seguinte: gostaria de solicitar, por gentileza, comentários sobre os serviços jurídicos voltados ao público 60 mais no Brasil. Sou advogado em Nova York, na área de Endor Law. Obrigado. Aqui vocês me permitam dar um pitaco. Vai lá. Né? Eu tenho um pai advogado de 88 anos, então é interessante, mas toca a ficha aí. Então eu te passo a palavra que é rapidamente para os comentários, mas a advocacia ela proporciona, né, uma profissão com longevidade, né? Eu tenho uma brincadeira que eu costumo dizer, né, que advogado não se aposenta, advogado morre, né, porque a gente fica trabalhando até o fim da vida. Mas na perspectiva jurídica, né, o ambiente jurídico, né, para o idoso está voltado nessa mesma temática que nós estamos debatendo aqui, também carece de amadurecimento. Há uma questão muito interessante que eu pessoalmente me oponho em relação à legislação no Brasil, que é o Estatuto do Idoso, e considero idoso os 60 anos, que eu acho que isso também é algo que quando a legislação foi concebida, era uma outra realidade, um outro momento, mas que hoje não tem uma conexão, né, com o que nós estamos debatendo aqui. Então, eu te passo a palavra, Túlio, que vocês são palestrantes, mas eu concluo dizendo que a temática jurídica do idoso no Brasil é a mesma que nós estamos debatendo, é o mesmo desafio para o mundo jurídico, para o mundo empresarial, para o serviço público e assim por diante. A gente vai precisar de uma adaptação muito forte de serviço público e de legislação para essa realidade que está, enfim, ganhando forma no Brasil. Eu tenho um pai e um irmão que são advogados. Meu irmão tem 55, o meu pai tem 88 anos, e para ele, assim, a grande crueldade foi o processo eletrônico, né? Quando a justiça começou a se digitalizar, se ergueu um muro entre os advogados mais novos e advogados mais velhos. E o pai, apesar de ainda ter alguma atividade, enfrenta muita dificuldade. Mas isso é um processo inevitável, né? A gente já vê o Tribunal de Justiça aqui do Estado com uma série de... Agora lançaram há poucas semanas Justiça sem sair de casa, né? Então eu vejo assim com muito otimismo a questão do marco de legislação e dos serviços da justiça para o público de 60 a mais. Tem adaptações fortes a serem feitas, mas é uma realidade inexorável. Sim, e realmente essa questão do processo eletrônico, ela trouxe um desafio que muitos advogados, né, conseguiram se adaptar, mas realmente tem outros que, conforme se a linguagem colocou, se os sistemas fossem unificados, já seria uma grande coisa. Já seria um grande avanço, que não é, mas aqui no nosso dia a dia de escritórios, né, conhecendo advogados mais idosos, não são poucos advogados que ainda continuam trabalhando na caneta e pedindo para a secretária digitar depois, né, no computador. Enfim, mas vamos adiante aqui. Tem uma pergunta, deixa eu ver aqui. Carla Guiurizato, espero ter falado corretamente. Organiza viagens de bicicleta pela Europa. A quantidade de participantes 60 plus e 60 plus está aumentando a cada dia, né? Quero, inclusive, focar sempre mais e mais nesse mercado. Foi mais aqui um comentário. Deixa eu seguir agora para uma pergunta. Maite Schmidt. Tenho mãe de 70 e pai de 80, ambos extremamente ativos em todas as esferas. E eles não gostam de serviços que são elaborados exclusivamente para idosos. Sentem-se melhor quando convivem no mesmo local e ou trocando experiências juntamente com os mais jovens. Dito isso, vocês pensam que as empresas, principalmente prestadoras de serviço brasileiras, gaúchas, estão preparadas para atender esse público, adequando a sua forma de trabalhar sem gerar certa discriminação, ainda que involuntária, aos idosos? Excelente pergunta, talvez a melhor de todo o tema que a gente está falando aqui. Esse é um público que não gosta de ser rotulado, né? Nós fizemos uma pesquisa nacional há algum tempo atrás, onde a gente tentou identificar como os 60 mais gostariam de ser chamados, terceira idade, melhor idade, várias expressões para tentar encontrar nomenclatura. E aí as pessoas respondiam lá, mas a gente não sentia consistência. E aí uma senhora de São Paulo falou, a dona Sônia disse: meu filho, pode me chamar pelo meu nome que está ótimo. Ou seja, muito correta a pergunta, não rotular. Quando eu falei de todas essas características em relação à comunicação,
o atendimento, isso precisa ser feito com muita sutileza, porque isso melhora a comunicação, né? Mas rotular ou criar uma empresa, essa aqui é uma empresa para o público sênior, não é adequado. Assim como as pessoas normalmente evitam utilizar a vaga de estacionamento 60 a mais do supermercado, no Zafari, começam a usar lá mais perto dos 70 anos, porque eles não se enxergam, não se veem dessa forma. Vocês lembram da imagem do idoso se olhando no espelho e se vendo. E é assim que eles se sentem. Então, a gente precisa tratar com muita sutileza, trazer a ciência do marketing 60 a mais, mas tratar com sutileza e elegância, né, esse novo momento deles. Tá bem, ótimo. Bem, estamos já com o tempo, né, estourando, então vamos caminhar já para o encerramento da nossa live. Eu não sei, Martin e Túlio, querem fazer alguma consideração final? Eu vi um comentário só do Rogério Guaraldi, que integra o Sindiospa, o Núcleo de Residenciais Geriátricos, né? Ele fez um comentário bem interessante. Eles estão fazendo um trabalho muito consistente de desmistificação dos residenciais. Existe um momento que, em muitos casos, onde a pessoa vive sozinha, ela é totalmente independente, ela vive sozinha, mas ela busca socialização, né? O filho passa mais tempo em casa, ou visita só no final de semana, e nesses locais eles conseguem encontrar atividades sociais e relacionamento bem interessantes, né? Eu vi esse comentário do Rogério. Acho que eu vou ler aqui para todos ficarem na mesma página. Ele escreveu o seguinte: os residenciais geriátricos podem oferecer essas experiências e mostrar que são uma opção para o idoso ativo. Esse foi o comentário. Um comentário, né? Não foi uma pergunta, foi um comentário. Não, foi... tem que ir no comentário aqui. Foi um comentário, porque é exatamente esse trabalho. Eu acompanho ele lá no Recanto Vovó Marlene. Um trabalho muito sério. Bacana. Realizado. Legal de minha parte, muito obrigado pela paciência de todos e fico com o desejo de poder ter contribuído de alguma forma para a gente entender um pouquinho mais essa realidade que nos cerca e da qual a gente faz parte. Muito obrigado, Auro, pelo convite, Martin pela parceria, todo mundo que nos assistiu. Bacana, eu agradeço a todos, agradeço a ti, Túlio, a ti, Martin. Faço uma referência, né, que esse evento ele é um evento beneficente, né, em apoio ao Asilo Padre Cacique. Então, quem tiver interesse em fazer as doações, por favor, entre no site, que é www.asilopadrecacique.com.br, e faça lá, né, a contribuição. E quem não conhece, que passa lá na frente, porque é um prédio lindíssimo, um prédio histórico. Então, recomendo a todos que façam as doações e visitem o prédio. A nossa próxima live será no dia 8 de outubro, às 19 horas, né, e o tema será a Lei Geral de Proteção de Dados, que é um outro tema aí muito, muito rico, aí já mais para a área jurídica. Então, agradeço a todos e que tenham aí uma boa noite. Muito obrigado. Obrigado, boa noite. Tchau.